Não importa se você está chegando agora no mercado cripto e está completamente perdido, ou se você está há bastante tempo, o suficiente para também estar perdido, afinal de contas é tanta coisa, né, gente? São tantos upgrades, são tantas redes que a gente fica paralisado. Por isso que eu trago hoje o curso básico de criptomoedas para iniciantes aqui pelo Hideki. E por que desse curso? Porque, meu amigo, aqui a gente vai começar de novo, desde os primeiros conceitos, mas vamos tentar agora aprender da maneira correta. Isso já vai pautar, inclusive, os conteúdos lá para frente. Eu já falei de blockchain, de interblockchains, de proof of stake, tudo. Agora a gente precisa voltar um pouco. E por onde eu vou começar? Justamente falando de blockchains, do conceito lá no comecinho. Por quê? Porque muita gente ainda vende essa ideia do próximo Ethereum Killer, aquilo que vai matar o Ethereum, aquilo que vai dominar toda a blockchain. E esse conceito, essa ideia de um efeito de rede em que uma rede ganha tudo, vem justamente da forma como a internet tradicional aconteceu. Se o seu celular, seu computador consegue conversar com qualquer servidor, inclusive outros computadores lá na China, por quê? Porque eles falam a mesma linguagem. E é justamente daí que vem essa ideia. Só que será que ela é uma ideia tão correta? Porque as blockchains, na verdade, gente, deveriam ser vistas como cidades. Sabe por quê? Porque cada cidade nasce por um motivo, tá? Cada cidade tem uma economia e uma cultura própria. Cada cidade tem negócios próprios. Inclusive, se a gente fosse pegar esse contexto, Ethereum seria Nova York. Sabe por quê? Porque ela é cara, porque ela é famosa e porque ela é exclusiva. Ela não é só exclusiva porque é cara, mas ela carrega esses três fatores. E onde o dinheiro está, né, meu amigo? Todo mundo vai para lá, todo mundo está em Nova York, as grandes empresas têm sede lá, não é? Wall Street está lá. Então a concentração de dinheiro e poder está justamente no Ethereum. Ainda está e deve continuar. Se a gente fosse ir um pouco adiante nisso, Nova York então cresceria como? Afinal de contas, você sabe que Nova York é uma ilha, né? Ela não consegue expandir a partir de determinado ponto. E é a mesma coisa que acontece com o Ethereum. Por isso que o Ethereum tem taxas tão altas, porque ele já está, na verdade, num território muito caro, num território em que ele começa a ter problemas por isso. Então, como nós podemos resolver o problema de Nova York e o problema de Ethereum? Através dos arranha-céus, através dos prédios, que são justamente as Layer 2. Só que qual que é o problema das Layer 2, né, gente? Você não pode construir andares infinitos. Você não pode escalar uma Layer 2 infinitamente. E ela apresenta algumas questões também. Dando como exemplo, então, a Layer 2 Polygon. O que é Polygon, né, gente? Então, se Nova York, para mim, é Ethereum, e algumas das Layer 2 representam esse tipo de arranha-céu, isso daqui para mim seria a figura da Polygon. Para você ter ideia, essa é uma foto lá de Hong Kong, tá? Já foi para lá, é desse jeito mesmo. E o que acontece, então, com Hong Kong, quando a gente tem esses lugares com muito prédios, que tudo é prédio, cara, fica tudo congestionado. Por quê? Porque, obviamente, né, é mais barato, todo mundo vai para lá. Só que é congestionado, tudo cheio, os elevadores, estacionamentos, restaurantes. Se você já foi para um lugar que você sabe, conhece isso, sabe que fica impossível, começa a ficar insalubre. Então, quer dizer, é barato, mas é insuportável. Quantas vezes você já teve uma operação que ficou travada lá na Polygon, cara? Ficou. Eu já falei, inclusive, de situações, de problemas que nós tivemos na Polygon, que foi impossível tirar dinheiro. Ficou o dia inteiro lá rodando e não conseguiu. É igual aqui. Então, um arranha-céu muito grande, ele gera problema. Ele não é simplesmente a solução. Por isso que qual solução que nós temos além de arranha-céu? É simplesmente você construir uma outra cidade. Então, Solana é uma outra cidade, Avalanche é uma outra cidade, Phantom é outra cidade, Harmony One é uma outra cidade. Se nesse exemplo, então, Solana fosse uma cidade, ela seria Los Angeles. Por quê? Porque ela é uma cidade badalada, ela é uma cidade que tem dinheiro, mas ela é barata. Imagina assim, você saindo daqui, indo morar lá em Nova York, quantos dias você acha que você duraria? Primeiro, você conseguiria alugar um lugar? Né? É extremamente caro, extremamente difícil, né? O custo é muito alto. Aí você pega Los Angeles, não, já é mais barata, só que ainda é badalada, ainda tem dinheiro. Então, por que Solana seria equivalente a uma Los Angeles, não uma Nova York? Porque você ainda tem todo o ambiente de NFT, você não chega a ser uma cidade interior. Então você tem aquela badalação, você tem NFT, você tem metaverso,
você tem finanças ali. Agora, se a gente fosse então falar de uma outra rede, num paralelo, né, indo um pouco além, temos a NIR. A NIR seria o quê? Seria São Francisco, talvez? Por quê? Porque ali ela tem indústrias de tecnologia, as startups, Vale do Silício, inovação, desenvolvedores. Hoje, eu acredito que a NIR seja talvez uma das que tem um dos maiores materiais educacionais, melhores materiais educacionais para desenvolvedores. Você vai lá no YouTube da NIR, por exemplo, cara, fantástico. E assim, eles vêm de lá, eles vêm dessa cultura. Inclusive, naquele relatório que eu mostrei já aqui, ele fala que a NIR é uma das que, junto com a Harmony One, mais teve o crescimento em quantidade de desenvolvedores mexendo no projeto. Agora, só temos essa opção, então, de cidade, quer dizer, levanta um arranha-céu ou então cria outras cidades? Não. Nós temos, na verdade, uma coisa que é uma tecnologia, uma filosofia, uma visão completamente diferente. Se, por um lado, alguns países vão por essa linha, grandes cidades e vão expandindo, nós temos outros países como a Alemanha. Você sabia que a Alemanha é o único país industrializado em que a maior parte da população vive na zona rural. Por quê? Porque ela é descentralizada. Com a descentralização da Alemanha, eles têm uma mão de obra qualificada em toda a Alemanha. É diferente do Brasil, dependendo que você vai para um lugar que não é muito desenvolvido, é difícil, você tem que levar mão de obra, você não tem profissional. Então, lá com essa descentralização, eles têm mão de obra qualificada, tem qualidade de vida, então quer dizer, é espalhado, é mais tranquilo, e você tem também recursos que estão espalhados em toda a rede. Quando você pega uma cidade grande, quando você pega uma rede grande, você tem um recurso muito concentrado em alguns aplicativos, que eles pegam quase todo o dinheiro da rede, e conforme eles vão para outras redes, eles vão levando esses dinheiros. Só que qual que é a questão, então? Se a gente falar em Alemanha, nós estamos nessa filosofia pensando em Cosmos, pensando em Polkadot. Por isso que Cosmos e Polkadot são geração 3. Eles na verdade, deveriam ser geração 0. Tá? Cosmos e Polkadot são geração 0. Porque é como se você começasse de novo, vai para outro continente, é outro país, fala outra língua, vai se conectar? Vai sim, mas é uma outra ideia. Só que não é tão fácil, tá? Você construir um ambiente como Cosmos e Polkadot, você precisa de governança, ou seja, um governo muito bom, políticas boas, uma população participativa ativamente, né? Eu já falei de governança, por exemplo, em rede de Cosmos, em Polkadot, é diferente, a participação é muito mais importante e a participação que movimenta, inclusive, essas redes aqui. Estradas, meu amigo, excelentíssimas. Então, essa foto que eu coloquei, inclusive, de onde que é? A Autobahn, lá da Alemanha. Por que que a Alemanha tem Autobahn? Porque ela precisa dessa estrutura. Você precisa ter caminhões, você precisa ter uma ótima linha, né, justamente de comunicação, de supply chain, entre as regiões extremas da Alemanha. Não, igualzinho o Brasil, não é verdade? Mas esse é o ponto, você precisa de estradas, você precisa de segurança, uma segurança, na verdade, boa, só que atenda todo um país. O que você pega na maioria dos países? Você tem segurança em alguns polos, você tem segurança numa capital, você tem segurança numa região, só que você não tem segurança tudo quanto é canto, você não tem segurança num país diferente de uma Alemanha. É claro, eu sei que muita coisa mudou, mas eu acho que é um dos melhores exemplos aqui para te dar nesse contexto. Por isso que quando falamos de Cosmos e Polkadot, nós temos a governança descentralizada, compartilhada, ativa, nós temos um trabalho muito bom, forte, que já leva anos de desenvolvimento, que é justamente o de conexão, o de interconexão dentro das redes que se conectam, que se formam dentro aqui de Cosmos e Polkadot. Por quê? Porque elas são justamente várias redes que vão se formando ao redor do mapa. Não é que a Alemanha, mas sim que Colônia, Hamburgo, Berlim, todas essas daí vão se formando, e é isso, esse conjunto que forma Cosmos, é esse conjunto que forma a Polkadot, de redes autônomas, de redes que se comunicam, mas que têm produtividade, que têm todos os recursos ali que elas precisam dentro delas, através de toda essa interconexão. Agora, se formos pensar em tudo isso, então, gente, qual que é um setor que pode ter muita importância? Se formos pensar nessa ideia de cidades, pensando que nós temos um cenário em que temos várias cidades que se conectam, várias cidades que podem crescer para cima,
outras cidades que abrem, ou então, inclusive, esses lugares, esses ambientes em que nós temos várias cidades autônomas ou várias cidades espalhadas. Nesse caso, um setor que é extremamente importante é o de supply chain. Por quê? Porque nós temos, então, bridges, nós temos EVMs, que são as Ethereum Virtual Machines, nós temos liquidez de multi-chain. O que tudo isso significa? Por um lado, a gente tem bridge, que são justamente os conectores, nada mais que isso. Eles têm liquidez em ambos os lados e te ajudam a conectar. Então, se você tem um valor numa rede X, você consegue, através de uma bridge, através de uma ponte, levar esse recurso para uma outra rede. IVM é a mesma coisa. O que é IVM? IVM é você dar a capacidade. Então, se a Alemanha fala a própria língua, tem o próprio... Não, as estradas não se conectam, tá? Ela é uma interblockchain. Então, por que você precisa de bridge e por que você precisa de IVM? Porque IVM são as Ethereum Virtual Machines. Com a Alemanha, com IVM, você consegue fazer com que a Nova York, por exemplo, Ethereum, consiga vir e ter uma filial aqui e vice-versa. Então, quando você abre uma cidade, é como se você criasse uma pequena Nova York aqui dentro do país Alemanha e vice-versa. E essa é uma forma de fazer com que diversas redes se comuniquem. Isso faz com que valor, com que usuários, com que cultura, NFT, metaverso, tudo isso possa se comunicar de uma rede para outra. E você tem esses provedores de multi-chain, que são justamente aqueles que têm valor. Então você precisa de Western Union, você precisa de Visa, você precisa de Mastercard, de bancos, de tudo isso, de PayPal, não é verdade? De TED, de tudo isso para fazer com que o dinheiro se movimente, senão vai todo mundo ficar usando papel, vai todo mundo só ficar usando a moeda local, só ficar pagando ali naquela moeda local, não. Por isso que você tem os provedores de liquidez, que eles fazem também esse papel que eu citei. Nesse cenário, se fôssemos pensar no setor supply chain, por exemplo, quem que eu trago falando de IVM, que eu já comentei aqui? A Evmos, a Juno, da rede da Cosmos. A gente pode pensar em quem? Em Mumbin, em Astar, que inclusive Astar foi recomendação, né? Um inscrito querido aqui do canal que pediu para eu dar uma olhada. Eu vou falar mais a fundo sobre Astar lá na frente, tá? Mas isso daqui é para te dar um exemplo de EVM. Dentro da NIR nós temos a Aurora, por exemplo. Então, através da Ethereum Virtual Machine, todo mundo é um pedacinho, todo mundo tem uma filial da Ethereum rodando dentro do seu país. Seja ele multicidades, seja ele intercidades, seja ele arranha-céus, né? Com a Ethereum Virtual Machine você consegue ter justamente essas filiais se espalhando. Então, você entendeu? Ficou claro? Espero que você tenha gostado. Meu amigo, uma forma de você mostrar que gostou, uma forma de você incentivar que esse conteúdo continue sendo produzido é compartilhando e é principalmente se inscrevendo. Deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão para o próximo vídeo e aguarda aí que esse é só o primeiro vídeo do curso básico de introdução aí ao mercado, a todo esse setor, a todo esse mundo de criptomoedas. Um grande abraço.